Você já parou para pensar qual é a função de um metrologista? O que o metrologista faz efetivamente? E qual a importância dele, principalmente na indústria? Você está no Metrologia na Prática, eu sou o Márcio, sejam muito bem-vindos. Bom, muito diferente do que muitos possam pensar, o metrologista, as funções e as responsabilidades do metrologista, vai muito além da calibração, em efetuar a calibração de um instrumento de medição. Aí determinar as características metrológicas deste instrumento que está sendo calibrado. Tá? Cabe ao metrologista, e principalmente na indústria, fazer a gestão de todo o processo de medição. Tá? E quando nós falamos em todo o processo de medição, nós estamos falando não só dos instrumentos, mas dos próprios processos em si. Tá? Veja, quando nós estamos utilizando um instrumento para efetuar a medida em determinado ponto do processo, é porque nós precisamos controlar aquele processo ou monitorar aquele processo de alguma forma para que nós possamos garantir o produto final. Tá? Essa característica do produto, do que está sendo produzido, daquela etapa do produto, possui características metrológicas. Seja densidade, temperatura, pressão, vazão, quando você precisa transferir quantidades, tá? Dimensões e aí por aí vai. O metrologista, a responsabilidade do metrologista é auxiliar os setores das empresas e até a engenharia, enfim, quais são as características, quais são os critérios de aceitação daquele processo. Tá? Porque se nós estamos medindo a temperatura de um determinado produto, por exemplo, tá? Nós temos, por exemplo, 20 graus Celsius. A temperatura daquele produto, daquele ponto, que aquele produto precisa ter naquele ponto do processo. Mas até onde ele é aceitável? Porque em 20 graus Celsius ele não vai ficar nunca. Ele vai ter uma variação para mais e para menos. Então vamos supor que esse produto, naquele ponto do processo, ele possa variar de 19,5 a 20,5. Então aí nós já temos uma característica metrológica, tá? Que é a casa decimal, é a precisão do processo. Com essa informação, cabe ao metrologista identificar qual instrumento está adequado àquela medição. E isso é um ponto muito importante. Tá? Vamos abrir um parênteses aqui. Então, abrimos parênteses. Vamos pegar dois sensores de temperatura. Dois PT100, por exemplo, que é um instrumento muito utilizado, já que estamos falando de temperatura, é um dos instrumentos mais utilizados na indústria. Tá? Eu pego dois PT100, dois sensores, e somente o sensor. Eu olho para os dois sensores e faço a seguinte pergunta, né? A seguinte contestação. Os dois instrumentos são idênticos? A resposta é não. Porque cada instrumento possui um erro e uma incerteza de medição para o ponto de 20 graus. Então, os instrumentos possuem características metrológicas diferentes. Consequentemente, são instrumentos diferentes. Tá? Fechamos parênteses e voltamos aqui ao processo. Então, ou seja, cabe ao metrologista identificar quais desses três instrumentos possuem as características metrológicas adequadas para aquela medição, uma vez que a incerteza de medição do instrumento deve ser considerada para que possa confirmar a adequação dele, para que ele possa ser utilizado ou não. Então, se eu tenho um sensor de temperatura, um PT100, tá? onde ele tem ali mais ou menos no ponto de 20 graus, né? Ele tem um erro de quase 0,4 e uma incerteza de 0,3, por exemplo, tá? Significa que quando esse sensor ele estiver indicando 20 graus Celsius, a temperatura real pode estar fora do critério de aceitação do processo. Tá? Então, ou seja, é um ponto que precisa ser avaliado. E essa é uma das funções do metrologista. Uma outra função que o metrologista possui é determinar a periodicidade de calibração dos instrumentos. Tá? E aí nós temos um outro ponto muito importante. Veja, nós falamos lá atrás, lá no início, que a função do metrologista é efetuar, ou seja, garantir que todo o processo de medição
esteja em conformidade. Tá? Fazer a gestão do processo de medição. Quando nós falamos em calibração, processo de calibração em si, tá? Nós estamos determinando as características metrológicas no momento da calibração, naquele exato momento. Isso significa que, se o instrumento que está sendo calibrado estiver dentro do critério de aceitação para um determinado ponto do processo, para um determinado critério de aceitação, significa que, pelo menos no que diz respeito ao instrumento, as medições que foram realizadas estão ok. Calibração valida passado e não futuro. O certificado de calibração não consegue garantir o funcionamento do instrumento pelo minuto seguinte. Isso porque o instrumento ele pode sofrer queda ou qualquer outra interferência, o que inclui desgaste dos próprios componentes, não só mecânicos, mas elétricos, tá? Após a calibração. E aquelas características metrológicas serão alteradas. Então, o certificado de calibração valida o que foi feito, não as medições que serão executadas. E cabe ao metrologista implantar e executar processos que possa confirmar a conformidade do instrumento com as características metrológicas no momento da calibração. Porque é dessa forma que ele vai garantir que o instrumento ele ainda permaneça adequado para efetuar a medição de determinado processo. Tá? Então, volto a dizer, o metrologista ele tem uma função muito importante, principalmente na indústria, em segmentos médicos hospitalares e em diversos outros segmentos da sociedade. Porque cabe a ele, é ele que detém o conhecimento, né, ou deveria deter todo o conhecimento, para garantir com que as medições fossem realizadas de forma correta. Tá? E não só garantir com que as medições sejam feitas de forma correta, mas dar o suporte necessário a quaisquer outros profissionais que executam medição. Desde a forma como a medição deve ser executada, tá? Até efetivamente auxiliar e mostrar como os instrumentos, como um determinado profissional vai avaliar um certificado de calibração, vai entender o que aquele certificado de calibração está querendo dizer a ele, tá? Quais são as correções que devem ser feitas, qual é a incerteza que deve ser considerada no momento da calibração. Tá? Então, o metrologista ele tem essa função em calibrar um instrumento, em fazer a efetiva gestão de processos de medição e auxiliar outros profissionais no uso e avaliação dos instrumentos de medição. Então, ou seja, o metrologista, a responsabilidade do metrologista, sim, vai muito além do que simplesmente realizar a calibração. Ok? Até o próximo vídeo. Grande abraço.